Olá, muito boa noite. O meu nome é Gustavo, eu falo da cidade de Belo Horizonte. Agora são 20 horas. Nós estamos ao vivo, mais uma vez, aqui nesse meio de comunicação que é a internet, na página da Fraternidade Espírita Jesus Amigo, para podermos trocar impressões, experiências e trabalhar com a doutrina dos Espíritos, que relembra o Evangelho do nosso Senhor Jesus, trazendo paz e esperança para o nosso caminho. Seja muito bem-vindo, é muito bom tê-la aqui nesse meio de comunicação. E aí nós vamos passar 50 minutinhos conversando hoje acerca de um tema interessante que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, cujo tema é a fé humana e a fé divina. Mas antes de nós adentrarmos ao texto, nós vamos buscar no recurso da prece essa conexão com o alto, abrindo o nosso coração, a nossa mente, para receber do mundo maior, nesse instante que nos colocamos aqui no esforço de buscar pelas palavras de vida eterna do Senhor Jesus, fortalecendo-nos em razão e esperança. Pega a sua água, conforme eu fiz aqui com a minha, mantenha ela pertinho, porque nesse instante que nós nos encontramos de coração aberto, procurando nos melhorar, procurando construir em nós a serenidade, o equilíbrio do coração, que é proporcionado pelo modo assentido do Evangelho, nós teremos a nossa água fluidificada. A nossa água receberá recursos que irão trabalhar em nosso favor, atuando no nosso campo somático, no nosso perispírito, na nossa máquina orgânica, trazendo, portanto, saúde física e espiritual para nós. Então, coloca a sua água para que ela possa receber essas irradiações, porque todas as vezes que nós nos colocamos de forma sincera em aprender para melhor servir, em aprender para nos melhorar, porque o aprendizado, o que ele faz? O aprendizado, ele é como a luz, uma luz colocada em cima de nós. E quando nós estamos diante dessa luz, nós conseguimos nos enxergar. E nos enxergando, nós conseguimos analisar o que precisa ser melhorado. Então, quando nós estamos nesse esforço sincero, amigos benfeitores vêm ao nosso encontro e a água é um desses recursos utilizados. Boa noite, Quênia. Boa noite, nossa irmã Maria da Penha. Solange Dias Farias está nos acompanhando aqui pelo chat. É muito bom tê-las presentes. Sejam bem-vindas. Nós estamos iniciando o nosso estudo agora e vamos buscar no recurso da prece, então, essa conexão para iniciarmos as reflexões que são trazidas não por mim. Não me coloco aqui na condição daquele que ensina. Como diz a Dona Laura no livro Nosso Lar, é sempre muito mais fácil clarear com os recursos que a doutrina dos Espíritos nos entrega.
E o que nós vamos fazer aqui é isso. Nós vamos buscar o conhecimento na fonte. Então vamos iniciar o nosso momento buscando nesse instante os recursos da prece, rogando ao nosso Senhor Jesus, que tão bem nos conhece e que com as suas mãos amigas se faz presente junto de nós, através daqueles corações do plano maior que se colocam ao nosso lado, nos transmitindo esperança, nos fortalecendo no campo moral, apontando-nos o caminho a percorrer, através do trabalho e do estudo. Nós somos muito agradecidos, Senhor Jesus. Somos agradecidos e ficamos felizes por nós mesmos, por estarmos aqui nesse instante, te buscando com o coração, porque nós já compreendemos que a nossa alegria invariavelmente está naquela em te servir os desígnios. Somos ainda vacilantes no assunto tratado, na questão da fé. Mas temos que convir que estamos melhorando, graças às tuas mãos amigas, à tua misericórdia que nos abraça. E essa doutrina dos Espíritos é prova disso. Saudamos aqueles corações que são trazidos junto de nós nesse instante, pelos amigos benfeitores, para te escutar a palavra amiga e esclarecedora. Rogamos que a luz que vem do teu coração manso e humilde possa tocar a cada um de nós, concedendo-nos alegria e paz, saúde e muito bom ânimo. Também pedimos, Senhor Jesus, por aqueles que estão em dificuldades, aqueles que estão em dificuldades maiores que a nossa, porque ainda não te conhecem, aqueles que estão vagando pelo mundo, nos dois planos da vida, ainda sem a chama da fé acesa. Que a nossa voz, com a inspiração do alto, possa chegar até esses corações. Sabemos que o plano espiritual disponibiliza recursos inúmeros, e assim, na certeza de que o Senhor não desampara nenhum de nós e ajuda o homem pelo homem, nós todos nos colocamos aqui nesse instante, reverentes e agradecidos, te saudando com aquela saudação dos cristãos dos primeiros tempos. Ave Cristo, que assim seja. Então, o texto que nós vamos trabalhar nessa noite é o texto do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 19, intitulado A Fé Transporta Montanhas. E é o subtítulo A Fé Humana e a Fé Divina, que é o tópico 12 desse capítulo. A mensagem é de um espírito protetor. Portanto, se trata de uma psicografia que foi feita na cidade de Paris, em 1863, na Sociedade Espírita de Paris, na presença e no esforço do Senhor Allan Kardec. E aí nós vamos ler o texto para podermos buscar a compreensão através das obras subsidiárias. Diz assim o coração amigo que nos dirige a mensagem da noite: no homem, a fé
é o sentimento inato de seus destinos futuros. É a consciência que ele tem das faculdades imensas depositadas em germe no seu íntimo, a princípio em estado latente, a que ele cumpre fazer que desabrochem e cresçam pela ação da sua vontade. Até o presente, a fé não foi compreendida senão pelo lado religioso, porque o Cristo a exalçou como poderosa alavanca e porque o tem considerado apenas como chefe de uma religião. Entretanto, o Cristo, que operou milagres materiais, mostrou, por esses milagres mesmos, o que pode o homem quando tem fé, isto é, a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode obter satisfação. Também os apóstolos não operaram milagres, seguindo-lhe o exemplo? Ora, que eram esses milagres, se não efeitos naturais, cujas causas o homem de então desconheciam, mas que hoje, em grande parte, se explicam e que pelo estudo do espiritismo e do magnetismo se tornarão completamente compreensíveis? A fé é humana ou divina, conforme o homem aplica suas faculdades à satisfação das necessidades terrenas ou das suas aspirações celestiais e futuras. O homem de gênio, que se lança à realização de grande empreendimento, triunfa se tem fé, porque sente em si que pode e há de chegar ao fim colimado, certeza que lhe faculta imensa força. O homem de bem, que, crente em seu futuro celeste, deseja encher de belas e nobres ações a sua existência, aure na sua fé, na certeza da felicidade que o espera, a força necessária. E ainda aí se operam milagres de caridade, de devotamento e de abnegação. Enfim, com a fé, não há maus pendores que se não chegue a vencer. O magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé posta em ação. É pela fé que ele cura e produz esses fenômenos singulares, qualificados outrora de milagres. Repito, a fé é humana e divina. Se todos os encarnados se achassem bem persuadidos da força que em si trazem, e se quisessem pôr a vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que, até hoje, eles chamaram prodígios e que, no entanto, não passa de um desenvolvimento das suas faculdades humanas. Um espírito protetor. Assim ele assina. Paris, 1863. Então nós vamos trabalhar o texto que foi lido aqui. E é interessante notar que ele começa para nós dizendo que a fé ela não pode ser ensinada. A fé é uma virtude que não pode ser ensinada. Ela é aprendida. E ela é bem apreendida quando se trabalha o coração e a razão.
Quando nós falamos de fé, é necessário unir o sentimento e unir a razão. A doutrina dos Espíritos, nesse sentido, é muito feliz, porque ela proporciona não uma fé cega, aquela fé imposta, conforme o homem veio persuadindo por interesse próprio ao longo da história da humanidade. Mas, pelo contrário, a terceira revelação nos coloca uma fé raciocinada. Por isso que a doutrina dos Espíritos não é considerada uma religião propriamente dita. Uma religião na sua acepção de palavra, que traz um sacerdote, um pastor. Não. A doutrina dos Espíritos, ela é professada pelo alto, pelo bom pastor, que é Jesus. E as tuas palavras, elas agora são repetidas pelos desencarnados, que colocam para nós pontos a se pensar. E à medida que a gente vai compreendendo esses pontos, que a gente vai conseguindo fazer os links, a nossa fé vai se robustecendo. Não é à toa, meus amigos, que a doutrina dos Espíritos, ela coloca à nossa disposição muitas obras. Muitas obras que nos chegaram por intermédio de mensageiros, pessoas idôneas no trabalho moral, no campo moral, deturpando a mensagem do alto o mínimo possível. A doutrina dos Espíritos coloca à nossa disposição assuntos relacionados não só à religião, à filosofia, mas um arcabouço cultural, nos proporcionando, através do esforço, fazer esse link. Por isso que é tão importante e necessário nós dedicarmos parte do nosso tempo à leitura dessas obras. Porque o nosso irmão, no texto lido, esse espírito protetor, ele começa justamente falando que a fé como virtude, irmã da esperança, ela é adquirida. Ela é conquista individual. Portanto, ela é um esforço de cada um de nós. Ela é um esforço daquilo que nós empreendemos no campo psíquico e com o consentimento do coração. O Espiritismo fornece, além de uma vasta literatura, muitos campos de trabalho. E é justamente nesse intuito de unir o conhecimento à prática. É quando nós nos lançamos nesse campo de ação que nós conseguimos, portanto, iluminar a nossa fé. Mas para isso, nós precisamos, é imprescindível que nós tenhamos a boa vontade. Não basta ter a vontade. É necessário que essa vontade seja boa. É necessário que nós tenhamos a boa vontade. Porque somente a boa vontade consegue descobrir o serviço. E o serviço
ele caminha para a abnegação. Ele caminha para outras conquistas no campo moral. A fé, ela sempre foi um instrumento trabalhado, conforme disse o texto, por Jesus, e que veio ao longo da história com os seus mensageiros, antes da terceira revelação se fazer entre os homens, também sendo trabalhada. Nós vamos encontrar o Santo Agostinho, quando ainda estava encarnado, ele que participou de uma corrente filosófica chamada São Tomás de Aquino. O São Tomás de Aquino pertencia à escolástica, à escola escolástica, e o Santo Agostinho, ele era da escola patrística. Isso no início da era medieval. E o Santo Agostinho, o que ele faz? Ele retoma os estudos do Platão, que era um discípulo do Sócrates, que por sua vez foi o precursor do cristianismo. O grande pensador, Sócrates, foi o precursor do cristianismo. Foi um enviado do Senhor à terra para começar o arado, lançar as primeiras sementes. E o Platão, ele foi discípulo do Sócrates. Isso muito antes da vinda do Cristo. Então, depois que Jesus vem, 3, 4, 5, 6 séculos depois, se eu não me engano, Santo Agostinho é do século IV, né? Então, Santo Agostinho vai trabalhar as ideias de Platão, que eram reflexos da de Sócrates, nesse campo da fé e da razão. Então, Santo Agostinho, ele retoma essa dicotomia platônica no que tange aquela teoria do mundo sensível e do mundo das ideias. E o que ele faz é substituir esse mundo das ideias pelo mundo divino. E ele vai colocar para nós aquilo que o Emmanuel afirma pela mediunidade cristalina de Chico Xavier, que a fé, ela não substitui a razão. Muito pelo contrário, a fé, ela estimula e promove a inteligência. E que fé e razão são, portanto, complementares. Elas andam juntas. O Emmanuel trabalha isso para nós na sua obra Fonte Viva e também no livro Consolador. Olha para vocês verem. Santo Agostinho, quando encarnado, ele já trabalhava o que o Emmanuel hoje expande para nós: fé e razão. Não é à toa que o Santo Agostinho, ele compõe a equipe do Espírito de Verdade no além. Não é isso? É o mesmo Santo Agostinho da era medieval, o bispo de Hipona, é o nosso velho e bom Santo Agostinho também no além, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, assinando mensagens, sendo citado por São Vicente de Paulo, por São Luís. É o próprio. Então, o Emmanuel trabalha essa questão para nós, entre a fé e a razão, que foi discutida lá atrás por Santo Agostinho. E ele fala para nós, o Emmanuel, que a fé humana, ela ainda é muito frágil e que ela não pode, ou melhor, a razão humana é ainda muito frágil
e ela não pode dispensar a cooperação da fé, que a ilumina para a solução dos grandes e sagrados problemas da vida. Quando nós falamos de razão, e que o Santo Agostinho coloca tão bem, que a fé, ela trabalha o nosso intelecto, ele está querendo dizer, em outras palavras, que à medida que nós vamos conhecendo, e que nós vamos meditando, e que nós vamos aplicando, nós vamos nos fortalecendo. Nós vamos fortalecendo a nossa fé. Por quê? A gente sai do campo de dizer simplesmente eu creio para afirmar eu sei. Eu sei. O nosso irmão, no texto lido aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, ele citou para nós a questão do magnetismo. E vocês já devem ter ouvido, lá no Atos dos Apóstolos, quando Pedro caminhava na calçada da Casa do Caminho, pessoas doentes eram colocadas de forma que elas recebiam fluidos que proporcionavam a cada uma delas o restabelecimento da saúde, simplesmente pela sombra do apóstolo Pedro. Nós conseguimos explicar isso sem dificuldades hoje. Nosso irmão citou a questão do magnetismo. E é o que acontecia. Enquanto Pedro caminhava, já com um sentimento ligado ao alto, ele, assim como nós, que somos espíritos imortais, irradiamos energia. No entanto, Pedro, como já estava ligado ao alto pelo sentimento, ele irradiava a todo momento energias benéficas, que quando encontravam ressonância naqueles corações que eram colocados à margem da rua, a sua sombra, que na verdade não era sombra, né? Era a própria presença do apóstolo em si, que trazia todo esse campo fluídico, proporcionando a saúde do corpo físico daqueles enfermos que eram colocados ali. E a gente observa isso, podemos citar a passagem da mulher hemorroísa, aquela mulher narrada pelos evangelistas que tinha um fluxo de sangue há vários anos, que não cessava, e que quando ela escuta então a presença do Senhor na cidade, ela corre, passa no meio de todos, furando o bloqueio da multidão, na certeza de que, se tocasse nas vestes do Mestre, ela seria curada. Então, o que a gente observa? A gente observa uma fé em movimento. No caso da mulher hemorroísta, por exemplo. Quando ela toca em Jesus, o que o Mestre fala? Alguém me tocou. Os apóstolos retrucam. Sim, Senhor. Nós estamos entre a multidão. Certamente que vários tocaram. Mas ele fala não. Um toque especial veio até mim, porque de mim saiu virtudes. Então, é o magnetismo do Mestre que encontrou ressonância naquele coração que via nele, de uma forma sincera, um enviado do alto. Uma pessoa boa, misericordiosa. Então a gente começa a perceber
a gente começa a perceber que quanto mais nós conhecemos e quanto mais nós aplicamos esse conhecimento no campo prático da vida, semeando o bem, maior vai se tornando a nossa fé. E quem tem fé tem tudo nessa vida, já dizia minha vovó. Gilberto Gil canta: andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Se eu ando com fé, eu ando de mãos dadas com a resignação e com a serenidade. Se eu ando com fé, eu ando de mãos dadas com a resignação e com a serenidade. E isso para nós, além de ser muito oportuno, principalmente nesse momento que nós estamos passando, reverbera nas nossas células muita saúde. Muita saúde. O André Luiz, ele vai trabalhar no mecanismos da mediunidade, quando ele vai tratar da parte do corpo fisiopsicossomático unido à mediunidade curativa, essa questão dos nossos pensamentos sadios. Ele vai tratar isso falando inclusive de magnetismo. Como que nós adquirimos saúde? Quando nós estamos exalando essa fé. Então, de forma científica, o pensamento positivo, que é ondas, o pensamento nada mais é que onda. E que essa onda encontra sintonia. É física. Nós sentimos, pensamos e na sequência nós realizamos. Quando nós sentimos e nós pensamos, nós emitimos ondas. E essas ondas encontram ressonância. Então, se nós estamos vibrando o bem, nós encontraremos outros corações que estão na mesma sintonia. E nessa corrente, a gente vai adquirindo saúde. A gente vai adquirindo a nossa melhora íntima. A gente vai encontrando bom ânimo para poder vencer as nossas dificuldades, para poder atingir o nosso objetivo aqui quanto espíritos encarnados, que é a matrícula na Escola do Homem Novo. E aquela paz tão desejada, ela vai sendo erguida dentro de nós. Quando se tem o conhecimento a nosso favor, a realização das obras, ela acontece de uma forma espontânea e consciente. Isso é muito interessante e importante, a questão do trabalho. Na lição 69 do livro Fonte Viva, o Emmanuel destaca para nós um conceito de fé que cabe dizer aqui agora nesse instante do nosso estudo.
ele vai falar para nós assim: fé é visão. E visão é conhecimento e capacidade de auxiliar. Super ligado, super conectado com a fé trabalhada, proposta pelo Sr. Allan Kardec. Super conectado o pensamento do Emmanuel com esse trabalho realizado pelo Sr. Allan Kardec. A fé é visão, e a visão é conhecimento e capacidade de auxiliar. Então nós passamos a enxergar muito além do que os nossos olhos físicos podem ver. E enxergando muito mais além, nós conseguimos entrar nas particularidades. E meditando e trabalhando a nossa capacidade de auxiliar, a nossa capacidade de se fazer útil, conforme colocou o amigo protetor. Ela extrapola o nosso poder de realização. Ele diz para nós, o amigo protetor, o espírito protetor: se todos os encarnados se achassem bem persuadidos da força que em si trazem e se quisessem pôr a vontade a serviço dessa força, pôr a vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até hoje eles chamaram prodígios, e que, no entanto, não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas. Então não sou eu que estou dizendo. Nós não vivemos, principalmente nós espíritos encarnados, nós não vivemos só de dias de sol. Todos nós temos as nossas lutas, todos nós temos dificuldades a serem vencidas, todos nós temos desafios na esteira do tempo a serem convertidos em fraternidade e amor. Isso é inegável. Porque se fosse o contrário, nós não estaríamos aqui reencarnados. Então, quando nós usamos o conhecimento, nós empreendemos esforço em buscar pelo estudo sistematizado e vamos trabalhando isso em nós, aí sim, mesmo nos dias nublados, a gente não perde o foco. A gente pode até escorregar, e é natural, mas o nosso escorregão, ele não proporciona a quebra de um braço, ou uma fratura que vai nos deixar muitos dias de molho. Vamos usar assim essa linguagem. Nos dias nublados a gente toma aquele escorregão e se levanta rápido. Se nós estamos trabalhando diariamente essa fé, através do consentimento do coração, que é proporcionado pelo entendimento das palavras de vida eterna do Senhor Jesus.
o André Luiz vai colocar para nós um pensamento muito interessante. Muito interessante mesmo. Eu gosto demais desse pensamento e a cada dia que passa eu procuro, digo por mim, eu lembro dele e procuro colocar ele na minha vida. O André Luiz, no Agenda Cristã, pela mediunidade cristalina do Chico Xavier, no capítulo intitulado Faça por Você Mesmo, acho que o capítulo é esse. Ele coloca para nós assim, sem adquirires a fortaleza moral e a serenidade, você, meu amigo, dificilmente vai sair do ciclo das reencarnações inferiores. Depois vocês confiram, mas é mais ou menos isso que ele coloca para nós. Que sem a fortaleza moral e sem a serenidade, dificilmente nós iremos sair do ciclo das reencarnações inferiores. Entendendo que reencarnação inferior é aquela reencarnação que é tocada pelo processo da dor, pelo aguilhão da dor. Por quê? Porque sem serenidade e sem a fortaleza. Porque quando os dias estão nublados, e eu disse aqui que a gente escorrega, se nós estamos trabalhando essa fé, raciocinada, essa fé cujo piso se dá através da razão, aquela razão que diz, eu não creio, mas eu sei. Quando nós caímos, o que é natural, a gente simplesmente machuca, mas um machucado leve, que a gente levanta rápido. Agora, no caso contrário, a gente machuca e feio, e demora para se levantar. É aí que a gente pode entender como a reencarnação inferior. Então é num desatino a gente põe tudo a perder. Um exemplo muito simples de como é que isso é trabalhado no nosso dia a dia. E acontece, tenho certeza que comigo acontece com vocês também. A gente está no trânsito. Aí o camarada para na nossa frente, sem dar seta, sem nada. Ele fez errado? Ele fez errado. Podia ter causado um acidente? Podia ter causado um acidente. Mas o que o bom senso, o que o sentimento cristão diz? Deixa para lá e segue o nosso caminho. Agora, se nós não estamos nesse trabalho, o que o homem velho manda fazer? A gente para do lado do carro dele e diz para ele na lata, em alto e em bom tom, daquela forma carinhosa que só o homem velho sabe falar. E o que é possível desencadear a partir daí? Uma briga de trânsito. E coisas piores. Conseguem perceber? O cristão está no mundo é para ser testado mesmo. Nós não iremos adquirir serenidade e fortaleza lá em Sírios. Não vamos. Nós vamos adquirir a serenidade, a fortaleza moral aqui. Trabalhando a nossa paciência, desenvolvendo a nossa capacidade de tolerar,
de compreender. A tolerância e a compreensão, elas são primas da fé. Elas são primas da esperança. Então, o papel do cristão aqui é essa prática diária mesmo. Não dá para querer ser diferente. Quantos de nós, nesse instante, não está em dificuldade? Dificuldade financeira, apreensivo com o futuro causado por essa pandemia. E quantos, por não terem essa fé, por não, até então, qual a cigarra, né? Aquela fábula da cigarra e da formiga, La Fontaine, não é isso? Até então, já vinham sendo chamados a trabalhar essa fé, mas foram deixando. Aí chegou o dia 18 de março, instalou-se o fechamento do comércio, essa confusão toda que a gente está vendo aí, perderam o emprego. A gente não está fazendo aqui nenhum julgamento, a gente está colocando, nós estamos batendo um papo. Não é isso? Nós estamos dialogando. Mas todos nós, podemos ter certeza que todos nós somos chamados a construir essa fé antes que esse momento chegasse. O fulano, o ciclano, o beltrano, todo mundo foi convidado ao trabalho. É como diz a parábola dos muitos os chamados e os poucos os escolhidos. E eu vou falar para vocês companheiros de ideal espírita, que estão aí nos acompanhando nessa live. Nós que estamos na frente de trabalho hoje das casas espíritas, podemos esperar, assim que houver autorização para reabrir, nós iremos receber muitos corações, mas muitos corações caídos. Muitos corações em dificuldade. Muitos corações em dificuldade. E teremos o grande privilégio, a grande honra de poder trabalhar com Jesus, reerguendo esses irmãos. Teremos essa grande honra de sermos instrumento do alto para poder abrir esse campo novo de entendimento, esse campo novo de visão. Porque os irmãos que não trabalharam essa fé até agora, assim que terminar a pandemia, eles vão procurar por ela. E o alto está contando com cada um de nós nesse sentido. Então, é muito oportuno o momento para que nós possamos nos preparar. Para que nós possamos, não sabemos ainda quanto tempo vai durar essa pandemia, mas se nós estamos dispondo de tempo para poder nos dedicar à leitura e às reflexões, agora que nós façamos.
em prol de nós mesmos. Porque o alto, os amigos benfeitores, estão confiando em cada um de nós, para depois que esse mar revolto acalmar. O que vai ter de coração caído à beira da praia, todo machucado, vão ser muitos, que foram pegos de surpresa, entraram no mar e se descuidaram. Então, nós teremos essa grande oportunidade de ser instrumento, mais do que nunca, na mão do Senhor Jesus, para poder levar essa palavra de fé, esses esclarecimentos, poder falar da doutrina dos Espíritos, porque esses corações que vão nos buscar, eles estarão com os ouvidos abertos e com o coração mais receptivo do que nunca. Essa é a grande proposta. É a grande proposta do que está instalado agora no planeta Terra. Nós não fazemos sentido, não conseguimos mensurar cada coração, cada lar que está sendo trabalhado, tal como a terra arada para receber a semente. Vocês anotem. A pandemia, ela tem esse viés de poder abrir os olhos e os ouvidos diante do momento de regeneração que se aproxima. Então, os porquês daqueles que até então estavam fazendo como a cigarra, só tocando violino, agora que a dificuldade se instalou, eles vão buscar os porquês da vida. E a doutrina dos Espíritos, ela tem as respostas do alto. Então, se nós tivermos como a nossa fé sendo trabalhada através de todo o arcabouço disponível pelo esforço do alto que se realiza através da doutrina dos Espíritos, nós seremos muito felizes nesse sentido. E os amigos espirituais estão contando conosco. Então, meus irmãos, nós nos aproximamos do fim do nosso estudo. Agora são 20 horas e 54 minutos. Eu quero agradecer a cada um de vocês que compartilhou as boas vibrações. Acreditemos. Hoje nós tivemos a oportunidade de ler os relatos de Lucas no que tange a ressurreição de Jesus e aonde ele narra para nós que 2 corações resplandecentes se fizeram na presença das mulheres que foram buscar pelo Cristo no túmulo. E quando elas choravam por não achar o corpo de Jesus, eles perguntaram para elas: por que vocês choram se Jesus se encontra vivo? Então, o Mestre escuta cada um de nós nos nossos anseios. Ele está sempre disposto a nos auxiliar. Mas nós precisamos acreditar. Jesus não se encontra distante, isolado na sua esfera divina. Ele está atento, tal qual o bom pastor que é. Ele afirmou que nenhuma das suas ovelhas estaria perdida. E ele conta conosco nesse trabalho.
Felizes somos nós, os trabalhadores da última hora, que por graça e misericórdia estamos nesse campo da vida, dispostos a dar de nós nesse trabalho com Jesus. Que Ele continue nos amparando, nos fortalecendo e nos inspirando. Vamos fazer a nossa prece de agradecimento? Vocês me acompanham? Maria Santíssima, Mãe do Bom Conselho, Rainha da Paz, aquela que por misericórdia do Pai, o nosso Criador, se fez mãe de Jesus e mãe de todos nós, aprendizes do amor do Cristo. Nós terminamos nesse instante, Senhora, o nosso trabalho dentro daquilo que foi proposto e pedimos carinhosamente que a Senhora nos aproveite na hora do sono, levando o nosso espírito junto àqueles corações que estão dispostos a servir com Jesus. Hoje nós entendemos, hoje nós sentimos, com a doutrina dos Espíritos, que não pode haver felicidade maior que aquela em servir com Jesus. E porque ainda somos tão imperfeitos e com tantas dificuldades, nós rogamos o Teu amparo, o Teu apoio. Permita que nós estejamos, na hora do sono, em ambientes de estudo, em conversas que nos tragam bons pensamentos ao acordarmos, que fortaleça a nossa fé, a nossa esperança, trabalhando no nosso íntimo, na nossa casa mental, aquilo que efetivamente nos trouxe à Terra, que é o desejo sincero de sermos melhores, criaturas mais esclarecidas, que as tuas mãos amigas e o teu olhar carinhoso não nos perca de vista nesse sentido. E assim, finalizando o nosso trabalho, na certeza de que a Senhora nos escuta e nos quer bem, nós endereçamos aquela rogativa que é do nosso irmão Humberto e que agora é nossa também. Aonde nós nos encontramos, existem espíritos esclarecidos e espíritos evangelizados. Que o Senhor Jesus possa abençoar as nossas esperanças de um dia pertencermos ao grupo desses últimos. Que assim seja. Muito bem. Uma ótima noite a todos vocês. Uma excelente semana. Fiquem em paz. E até uma próxima. Tchau, pessoal.